Boa tarde a todos. Boa tarde não, né, gente? Boa noite, 7 da noite aí para vocês. Hoje a gente vai para a penúltima parte do livro de João. Estamos no Novo Testamento. Lembrando que depois da leitura a gente sempre faz aí uma interpretação para você, faz uma pregação para você entender melhor aí a Bíblia, o sentido da Bíblia do Novo Testamento. E não se esquecer também, né? Se inscreve aí no canal, ativa o sininho para sempre receber essa mensagem que a gente deixa a vocês aí. Que a Bíblia, aliás, nos deixa. Vamos lá? João 20. A ressurreição. E no primeiro dia da semana, Maria Madalena foi ao sepulcro de madrugada, sendo ainda escuro, e viu a pedra tirada do sepulcro. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava, e disse-lhes: Levaram o Senhor do sepulcro, e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo correu mais apressadamente do que Pedro, e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis. Todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. E que o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro, e viu e creu. Porque ainda não sabiam a Escritura que era necessário que ressuscitasse dos mortos. Tornaram, pois, os discípulos para casa. E Maria estava chorando fora, junto ao sepulcro. Estando ela, pois, chorando, abaixou-se para o sepulcro e viu dois anjos vestidos de branco assentados onde jazera o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. E disseram-lhe eles: Mulher, por que choras? Ela lhes disse: Porque levaram o meu Senhor e não sei onde o puseram. E tendo dito isso, voltou-se para trás e viu Jesus em pé, mas não sabia que era Jesus. Disse-lhe Jesus: Mulher, por que choras? Quem buscas? Ela, cuidando que era o hortelão, disse-lhe: Senhor, se tu o levaste, dize-me onde o puseste, e eu o levarei. Disse-lhe Jesus: Maria. Ela, voltando, disse-lhe: Rabone, que quer dizer mestre. Disse-lhe Jesus: Não me detenhas, porque ainda não subi para meu Pai, mas vai para meus irmãos e dize-lhes que eu subo para meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Maria Madalena foi e anunciou aos discípulos que viram o Senhor e que ele lhe dissera isto. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio dele. Disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isso, mostrou-lhe as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram, vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: Recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes são perdoados, e aqueles a quem o retiverdes, lhes são retidos. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor. Mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: Paz seja convosco.
Depois disse a Tomé: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão, e mete-a no meu lado. E não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e meu Deus. Disse-lhe Jesus: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais, que não estão escritos nesse livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Muito bonita essa passagem, né, pessoal? E eu acho que o mais importante de tudo isso é o conhecido São Tomé, né? É muito conhecido São Tomé na religião, principalmente católica, né? Já que em outras religiões não existem santos. Santo a gente sabe que é apenas o Senhor Jesus Cristo. Hoje eu interpreto dessa maneira. Já me criei na Igreja Católica, onde existiam Santo Maria, Santo Agostinho, Santo, não sei, é tanto santo que eu esqueci o nome, né? Mas lembro que São Tomé era um deles, né? Que só creu vendo. Por isso que a gente diz, não sejamos como São Tomé, que só crê vendo. Tem coisas que a gente acredita sem ver. Tem muitas coisas, aliás, que a gente acredita sem ver, né, gente? Que a gente sente, que a gente vive aquilo. Alguns exemplos. Oxigênio. Você já viu o oxigênio? Eu, particularmente, eu nunca vi. Eu sei que dá para deixar o oxigênio em estado líquido, inclusive, mas eu nunca vi. Nunca vi o oxigênio que está no ar, assim como não vi nitrogênio, não vi outros gases, mas nós estamos todos aqui, eu, você, do outro lado da tela, respirando e vivos graças ao oxigênio. O vento é outra coisa que a gente não vê. A gente não vê, mas a gente sente. Assim tem que ser também com Jesus, com a presença do Espírito Santo na nossa vida. A gente tem que senti-lo, mesmo sem ver. Crer sem ver. Felizes aqueles que creram sem ver, né? E nessa passagem bíblica, uma outra coisa interessante aqui, que não fala em outros livros ou em outra passagem, né? E que nos desperta até um pouco de dúvidas, diz o seguinte: e oito dias depois estavam outras vezes os seus discípulos e com eles Tomé. Né? E aí a gente se pergunta, como assim 8 dias depois? Não foi ao terceiro dia que Jesus subiu aos céus? Né? Então quer dizer que Jesus já voltou? Opa! O que você acha disso aí? Escreve aqui nos comentários se você tem alguma explicação para isso. Eu tenho. Eu acho que no terceiro dia Jesus subiu aos céus, de corpo presente, e ele retorna quantas vezes ele quiser. Né? De repente existe uma outra explicação teleológica, alguma outra explicação em outros livros, e aí você nos diga aí nos comentários, que eu confesso para vocês que eu não cheguei a essas minúcias, não sei do porquê aqui fala em 8 dias e não 3, né? No terceiro dia estava com eles, subiu aos céus, coisa e tal. Mas é isso, esse é o penúltimo livro de João. Amanhã, a gente, na primeira hora da manhã, às 7 horas da manhã, você sabe que a gente sempre está aqui junto com vocês às 7 da manhã e às 7 da noite. Na primeira hora da manhã, a gente vai ler a última parte, né, de João, vai ser João 21, e logo em seguida a gente entra em Atos dos Apóstolos, no livro de Atos dos Apóstolos, e vamos assim caminhando no nosso Novo Testamento. Né? Ainda temos algumas passagens para ler,
né, além dessa, alguns livros para ler, além dessa, como Romanos, como Coríntios, Efésios, Colossenses, Timóteo, Hebreus, né? E um livro muito interessante, né, gente, que a gente vai chegar lá. Eu acho que é talvez um dos livros mais interessantes, o último, e onde a gente vai poder discorrer muito a respeito disso, que é o livro do Apocalipse. Né, gente? É um livro muito interessante, até porque volta e meia a gente tem a impressão que o Apocalipse está cada vez mais próximo pelos sinais que a gente vê no mundo. Será que é assim mesmo? Será que não é? Como é que é isso, hein? Segue aqui conosco, que só você entendendo toda a narrativa, todo o passo a passo do Novo Testamento é que você consegue chegar no Apocalipse e compreender o que lá vai ser dito. Segue conosco aqui, já se inscreve no canal, deixa o seu joinha. Nos vemos então amanhã. Desde já, quero deixar uma bênção especial para vocês, pedir que Deus abençoe a todos vocês para que tenham um fim de semana espetacular e cheio de provisões. Amém? Tamo junto então, nos vemos amanhã.